As enchentes da vida. Essa foi a frase que o Senhor me deu. As enchentes da vida. As enchentes de problemas que vêm sobre a nossa vida. Olha só o que diz Deus através do profeta Isaías no capítulo 42. Olha só. Mas agora assim diz o Senhor que criou Jacó e o que formou, ó Israel. Olha o que Deus diz para você. Não tenha medo, porque eu o remi. Remi é escolher. Eu escolhi. Não tenha medo. Eu o escolhi. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Escute, preste atenção. Isso aqui é Deus falando com o povo de Israel através do profeta. Nessa época, é, a estrutura que Deus falava, isso aqui foi antes de Jesus, isso aqui foi antes do Cristo, 700 anos antes de Jesus. Um pouco mais, um pouco menos, mas mais de 500 anos antes de Jesus, Deus ele falava com a humanidade através dos profetas. Deus continua levantando profetas? Sim, ele continua levantando profetas. Mas hoje a forma que Deus fala, o como Deus fala, ela é diferente desta época. E eu vou falar mais para o final. Mas aqui, Deus chama Isaías para escrever para o povo que estava preso na Babilônia. E Deus falando com o povo, aí da Babilônia, não tenha medo, porque eu escolhi, eu chamei, e você é minha, você é meu. Aí, e eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus está escrito 366 vezes, não tenha medo. Chegou o momento de você orar nesse sentido, pedindo para Deus mais profundidade nessa palavra, mais profundidade nessa palavra. Não tenha medo. Não é o Bruno que está te dizendo aí. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, não é o Bruno que está te dizendo aí. É a palavra de Deus. Isso é o que mais me encanta em uma frase simples que alguém pode dizer para o outro. Não tenha medo é uma coisa, tem uma força, mas quando você escuta a voz de Deus através disso que está escrito, não tenha medo, é diferente. Quando isso vai para o teu espírito, é o Espírito de Deus falando com o teu espírito, confirmando aí dentro de você, convencendo você, dando convicção sobre essa segurança. E o povo estava preso na Babilônia. O mesmo povo, a mesma nação que Deus formou. Quando Deus fala que eu formei vocês, é Deus formou essa nação, a nação de Israel. E se você não sabe a história, ou se você sabe, seja relembrado, o povo de Israel passou 400 anos preso no Egito. No Egito. Deus foi lá e resgatou o povo. E agora aqui em Isaías 43, de novo o povo estava preso. De novo, o povo estava cativo na Babilônia e Deus falou que eles iriam ficar por 70 anos. E de novo, Deus iria resgatar o seu povo. Deus não cansa, quem cansa sou eu, mas Deus não cansa. Bruno, mas Deus descansou Ele criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo dia ele descansou para nos ensinar. Deus é pedagógico e atitude. Deus nos ensina através de atitude. Deus não é um Deus que ensina num quadro, não. Ele faz e para nos ensinar. E eu quero te dizer uma coisa. O povo de Israel foi parar na Babilônia não porque Deus quis, porque eles mesmos se distanciaram de Deus. Então, entre o Egito e a Babilônia, entre a prisão no Egito, a escravidão, e a prisão na Babilônia, viver num país que eu não gostaria de viver, entre um e outro, o povo escolheu vir para cá. Deus tirou o povo do Egito, eram todos escravos, formou uma nação no deserto, era para ficar 1 mês no deserto, ficaram 40 anos no deserto, por escolha, por murmuração, por escolher não viver pela fé, viver só pelo que vê e não pelo que não vê.
por se aproximar de outros deuses, de outras espiritualidades. Aí o povo faz essa escolha e mesmo assim Deus está chamando. 366 vezes, não tenha medo. Tem um 66. Para o homem não ficar com dúvida no ano bissexto. Ah, mas no ano bissexto tem um dia que não está batendo com a da B. É 366. 66. Então você vê aqui a misericórdia de Deus. Você vê aqui que se você precisar, e todos nós precisamos, mas talvez você hoje precisa de um perdão de Deus. Ele te perdoa. E a partir deste perdão que você recebe aí ele quer fazer coisas novas na tua vida. Mas escute. Então, aqui nós podemos ver, por isso que é importante você conhecer a Bíblia. Deixa eu te falar. A Bíblia, tá aqui uma Bíblia, certo? Essa Bíblia foi a Bíblia que eu comecei a ler. A minha primeira Bíblia era uma Bíblia igual a essa, tá toda definhando, mas está guardadinha com carinho. Mas é uma parecida com essa daqui, igualzinha a essa, na verdade. O que que é a Bíblia? Aí alguns vão dizer, a palavra é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso, mas vamos falar mais. A a Bíblia apresenta quem Deus é. Primeira coisa, a Bíblia, antes de ser um livro de instrução, antes de ser um livro onde você pode aprender a como viver, primeira coisa que você precisa saber é quem Deus é. E a Bíblia apresenta quem Deus é. Porque se você pensar que a Bíblia é só um manual de como viver, se eu pensar que a Bíblia, e se eu aprender que a Bíblia é apenas um manual de vida, isso é muito raso. Porque e o dia que você não conseguir cumprir o manual? E o dia que você não conseguir seguir a instrução? A instrução hoje é não tenha medo. E o dia que você tiver medo? E o dia que você for dominado pelo medo? O medo vem para todos, a ansiedade vem para todos, a preocupação vem para todos. Mas quando o fato é, e quando eu caio nisso, o que me salva é ver Deus. A minha alegria não vem de mim, não vem de eu conseguir cumprir a palavra, vem do próprio Deus, vem do próprio conseguir enxergar Deus. E só consigo porque ele se faz ser visto. É assim que ele faz. Então a Bíblia apresenta quem Deus é, aprenda isso. A Bíblia apresenta qual é a vontade de Deus. Então tudo começa com sobre Deus, não sobre você e não sobre mim. Quem Deus é, qual é a vontade de Deus e quem nós somos aos olhos dele. Não é quem eu sou aos meus olhos, não é quem eu sou de acordo com a minha história de vida, não é quem eu sou de acordo com o que eu acho ou de acordo com o que eu quero ser. É o que Deus diz ao meu respeito. Então a Bíblia, ela te encaminha para isso. A alegria está em, em ver Deus, irmão. Você tem que. Minha oração é que hoje pessoas chegam e falem assim: eu quero ver Deus. Você que está aí no YouTube, você não está aqui não, né? Você está aí, né? Não é aqui não, é aí, ó. Você também que está aí no Instagram, ao vivo. Hoje tem encontro às 19 horas, não deixem de vir. Eu quero ver Deus. Não é ver fisicamente, é ver no espírito. Ele vai fazer algo, um rebuliço aí no seu dia a dia, você veja ele. E aqui o povo de Israel está sendo resgatado novamente para ver Deus. Deus, qual a sua vontade do Senhor sobre mim? Primeira vontade de Deus. Qual é, Débora? Qual é a primeira vontade de Deus? Deixa eu escutar você aqui para eu te responder essa pergunta. Eu tenho uma palavra para você. Quando a Débora fala, Senhor, qual a tua vontade sobre mim? Qual é a primeira vontade de Deus? A primeira, e tem várias. Qual que é a primeira? Escreve aí, Débora. Qual é a primeira? Se você não sabe, escreve. Eu não sei. Se você sabe, qual é? Qual é a primeira vontade de Deus sobre a tua vida? E quem quiser também responder, pode responder aí. Não. Primeira vontade de Deus, a primeira, já vou chegar na obediência. É ser conhecido para te salvar. É isso que
Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão, você não vai morrer afogado. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, porque as chamas não o atingirão. O título desse capítulo é, é Só Deus resgata Israel. O título desse capítulo é o resgate. É a salvação que Deus queria fazer para o povo que estava na Babilônia de volta para Israel. O mesmo povo que ele libertou do Egito. E hoje ele quer fazer resgate. Quando a Kenny escreveu intimidade, é intimidade para quem já foi resgatado. Quem não foi resgatado não tem como ter intimidade. Então a primeira vontade de Deus é o resgate, é a salvação. Agora, para eu reconhecer que eu preciso ser salvo, eu preciso reconhecer que eu estou perdido. Eu preciso reconhecer que as minhas falhas são falhas contra Deus. E não contra mim mesmo e só contra a minha família. Antes de tudo, é contra o próprio Deus. O homem pecou contra Deus. E Deus mostra a misericórdia dele desde quando houve a primeira desobediência do ser humano. Lá em Adão e Eva, quando eles desobedecem a Deus, eles, entre o pecado, entre o problema na natureza humana que só Cristo vai resolver, só Cristo resolve. E aí, quando entra o pecado, eles ficam cegos e começam o quê? Adão começou o ser humano, a mentir, a se esconder de Deus, a colocar a culpa no outro. Adão colocou a culpa em Eva, Adão sentiu medo, Adão percebeu que estava nu, Adão pegou as folhas de figueira e começou a, a, a fazer roupa para eles, e folha de figueira é algo que queima a pele, escolhas erradas. E mesmo assim ali, Deus já começou a agir. Agora eu preciso resgatar vocês de uma forma que vai salvar toda a humanidade. Mas antes disso, deixa eu tirar essa folha de figueira e colocar roupas de pele de animal. Deus já mostrou o cuidado dele para conosco lá, mesmo a gente desobedecendo. Escute. E aí, quando Deus fala com o povo de Israel que estava na Babilônia, mais uma vez precisando de um resgate, ele fala: Eu sou o seu Salvador. Eu sou seu Salvador. Então, quando você vem para a Bíblia, Deus quer que você veja o Salvador. Cara, o Salvador. Por que você acha que eu entro aqui todos os dias? Para me aparecer? Já caiu, já ia cair no primeiro ano. Não, é porque ele me salvou. E eu quero ver ele salvando outras pessoas. Já vi muitas. Muitas estão aqui ao vivo ainda com a gente desde 2020. Outros já foram embora. Muitos ainda faltam ser salvos. É por causa disso. Isso me alegra. Isso me encanta. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que ele já fez pela minha vida. Ele me salvou. E isso é tão forte, isso é tão poderoso, que eu preciso ver você sendo salvo aí também. E aí Deus fala no versículo 13, vai lá pro 13, vai lá no 13. Olha só o que está escrito no versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu quero que você guarde, você que foi salvo, você que está sendo salvo aí agora nessa live, nesse vídeo gravado. Eu quero que você guarde essa frase de Deus, que é a palavra dele. Aí, Bruno, eu preciso de uma palavra, você está recebendo aí agora. Agindo Deus, quem impedirá? Mas para Deus dizer isso, olha o que ele disse. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, Deus fala, eu sou. O que é isso? Eu não entendo isso, Bruno. Eu sou. O que é eu sou? O povo estava cativo na Babilônia. Muitos anos antes, quando o povo estava cativo, preso no Egito, lembrando que foi preso no Egito, foi preso na Babilônia por desobediência, por distanciamento de Deus.
Essa que é a realidade. É isso que a Bíblia nos mostra. Lá no Egito, quando Deus levanta Moisés para ser o líder e o libertador do povo, Moisés pergunta para Deus qual o seu nome, para que eu possa dizer ao povo. Eu vou, mas qual que é o seu nome? Aí Deus disse, olha, meu nome é Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ei, isso não é filosofia. Isso é a palavra de Deus. Eu sou o que sou significa eu sou tudo o que você precisa. Então, quando Isaías escreve, anos depois, Deus através de Isaías, antes que houvesse dia, eu sou, significa Deus é tudo o que você precisa para resolver qualquer que seja o problema. Então, quando passar pelas águas, quando passar pelos rios, quando passar pelo fogo, ou seja, vocês vão passar pelas águas, pelos rios e pelo fogo, mas eu vou estar com você, porque eu sou. Por exemplo, se eu se a minha geladeira de casa está quebrada, eu preciso da assistência técnica, de alguém que conheça, alguém que conserta. Eu sou o que conserta a geladeira. Adianta eu ligar pro marceneiro que diz eu sou o marceneiro? Não, porque eu não preciso de madeira. Então, quando a pessoa fala eu sou especialista em geladeira, significa que se a casa estiver pegando fogo, ele não é bombeiro, ele não pode resolver o problema. Então, quando você coloca eu sou, identidade, eu sou escritor, é a pessoa que escreve livros. Eu sou jardineiro, significa que quando eu tenho um problema no meu jardim, eu preciso chamar o jardineiro, que é um jardineiro, eu sou um jardineiro. Agora, se eu precisar construir uma casa, não adianta eu chamar o jardineiro, porque ele não é um construtor, ele não é um pedreiro, ele não é um empreiteiro, ele não é um engenheiro, não é um arquiteto. Então, quando Deus diz eu sou e ele para e ele não coloca nada do que ele é, ele diz eu sou apenas, aprenda isso, é porque ele é tudo que nós precisamos. Por isso que ele disse para Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Então, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Toda e qualquer batalha, toda e qualquer situação que você viver hoje, dia 20 de maio de 2024, ou aonde quer que você esteja aí assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, vou orar por você aqui, segura aí. Você precisa rebater a situação dizendo para você mesmo. Não é para o inimigo. O inimigo vai ouvir de tabela. Não é nem mesmo para Deus, é para você mesmo. Para você mesmo. Agindo Deus, quem impedirá? Então, eu estou dizendo o quê? Não estou falando que Deus vai agir. Eu estou falando, agindo Deus, quem impedirá? Eu vou seguir, eu vou fazer o que tem que ser feito. Você vai fazer o que tem que ser feito na tua vida, na tua rotina. Organiza a sua casa, organiza as coisas. E quando vier a situação que tira a tua paz, ou que quer tirar a tua paz, você vai dizer para você mesmo, para você ser lembrado, para você se lembrar. Agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, confio que Deus vai agir em algum momento. E quando ele agir, quem é que pode impedir? Ninguém, nem eu mesmo. Nem eu mesmo. E aí Deus dá uma segunda instrução. Essa é a primeira para você viver. No dia de hoje, nesse resto de mês de maio. Olha o que está escrito no versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Isso aqui Deus já está falando com o teu povo. Não fique lembrando dos motivos que trouxeram você aqui para a Babilônia. O povo tinha culpa, alguns, né? Tinham consciência da culpa. A culpa de estamos na Babilônia por causa de nós mesmos. A gente escolheu a idolatria, outros deuses, fazer as coisas do nosso jeito, os nossos desejos, nossos sonhos, viver a vida aproveitando tudo do jeito que a gente quer, sem
nada com Deus. A gente só acredita em Deus, mas a gente não vive com Deus. Está aqui na tua frente um homem que acreditava em Deus durante 12 anos, indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, pedindo oração, mas vivia distante de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Deus está falando, se você quer esse resgate hoje, não fiquem lembrando das coisas passadas que você fez de errado, que fizeram de errado para você, ou qualquer coisa que seja. E coisas passadas, o Espírito Santo ministrou dentro de mim isso. Não é só coisas de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Não só isso, mas as de 20 anos, as de 5 anos, as de 10 anos, as de 2 anos, as de 2 meses, as de 2 semanas atrás, e nem nas de ontem. Deus está te chamando e Ele quer resgatar você aí agora. Eu não sei quem está aqui na live, eu estou aqui pela fé. Eu não sei quem está aí no gravado, eu estou aqui pela fé. Deus está te chamando aí agora. O seu papel é prestar atenção. Anote isso num quadro, anote isso na tua mão, no teu braço. Escreva para você poder ver. Não fique lembrando das coisas passadas. Não fique lembrando das escolhas erradas. Não fique... Mano, eu amo essa palavra porque muitos pensamentos que eu tinha que me levavam inclusive ao pecado, Deus arrancou de mim. Outros ele está arrancando. Outros ele vai arrancar mais adiante. Não interessa, mas é bom ver essa mão do Senhor. Sabe, a minha oração aqui agora de forma consciente, não preciso gritar, não preciso falar baixo nem alto, não preciso falar nada. Eu preciso crer que ele está arrancando pensamentos aí de dentro de você. Pensamentos que te deixam preso no passado, que te leva à tristeza, à culpa, ao desânimo, à depressão, à murmuração, à raiva. Eu não sei, mas eu sei que ele pode arrancar, porque ele pode todas as coisas, ele está permitindo a gente estar junto aqui por mais de 4 anos, é porque ele continua fazendo o que tem que ser feito aqui no Cola na Videira, do jeito dele, da forma dele, a hora que ele quer. Tudo é sobre ele, nada é sobre mim. Quem entendeu isso? Deixa eu ver um check de agora para a gente ir para a parte final do devocional. Que agora nós vamos ver o que Jesus disse, porque você precisa entender que o resgate ele continua sendo manifestado na humanidade. Aqui era o resgate do povo de Israel. Manda aí, eu estou entendendo. Deus está falando comigo. Manda o check de aí. Escute. É isso aí. Olha lá, Kênia, Poliana, Jaque, a Casey, a Débora, a Lia Santana. É muito importante entender, o meu povo morre por falta de conhecimento. Vocês estão conhecendo. Carminha, Lilian Santana, Lilian Corretora de Imóveis, perdão, Renata Pontulaine. Deus está falando comigo, olha lá, Débora. Olha o Cláudio, olha a Madalena. Então guarde, agindo Deus, quem impedirá? Você vai viver essa palavra. Porque olha o que Jesus disse. Aí, isso aqui era um resgate que era necessário para o povo de Israel permanecer como nação, para que no tempo oportuno viesse o Messias. Deus iria enviar o filho dele, Deus iria enviar o Salvador em terra para salvar toda a humanidade, para chamar a salvação toda a humanidade, para muitos serem salvos. Muitos. Outros não vão ser. Isso aí é Deus que sabe. Mas a nação de Israel, por que Deus insistia na nação de Israel? Você tem que saber. Porque era a nação escolhida, o país escolhido para nascer Jesus. É! O que a gente leu foi 700 anos antes de Jesus. Por que Deus insistia com a nação de Israel? A nação escolhida por ele. Ele quis levantar um homem, Abraão, e depois fazer uma grande nação. Para nascer o filho dele aqui na terra. O filho dele que já existia na eternidade. Mas para nascer com um propósito. Não nasceu só para nascer. Nasceu para nos resgatar da morte eterna. Isso tem que te alegrar. Isso vai começar a te alegrar hoje. É. Então, o resgate,
que é feito hoje em 2024 é o resgate da morte eterna para um caminho de vida eterna. Você pode ser a pessoa mais pobre do planeta Terra. Se você não for resgatado, você vai para a morte eterna. Você pode ser o homem mais rico de toda a Terra. Se você não for resgatado por Jesus, você vai para a morte eterna. Um lugar que eu quero ir longe disso. E você também. Só de você pensar nisso, você não quer esse lugar. Jesus tem um novo lugar. Jesus vem com o resgate para nos colocar, para te colocar em um caminho de eternidade. Isso é uma alegria. Não há alegria maior do que essa, a alegria da salvação. Você precisa orar. Você nunca orou, mas hoje você vai começar a orar. Deus, eu quero me alegrar pela salvação. Eu creio que eu sou salvo por Cristo. Eu creio, mas eu quero pegar fogo sobre esse resgate. Só por esse resgate. Ei, eu não pego fogo de alegria, porque a gente tem um ministério. Deus nos deu um ministério. Porque eu tenho uma empresa que eu nunca quis ter, mas Deus quis. Porque eu sou casado. Porque eu tenho filhos. Porque, graças a Deus, eu tenho um carro. Não! Meu coração pega fogo porque Jesus Cristo me salvou. O meu coração pega fogo pela salvação. E eu lembro quando eu orei a primeira vez pedindo, eu quero essa alegria. E é essa alegria que eu quero passar para você aqui, a alegria da salvação. Todo dia. Já chorei muito na minha vida. 2016 a 2018 foram 2 anos de depressão, idas e vindas de psiquiatria, anos de tristeza, de desgraça, mesmo acreditando em Deus. Mas o dia que eu entendi, meus olhos foram abertos, é algo inexplicável. Ei, você precisa orar, o seu papel é pedir. O seu papel é pedir. Alguns aqui já se alegram na salvação. Tem essa alegria maior. É uma alegria maior. Não significa que eu não me alegro com a minha filha. Não significa que eu não me alegro com a minha esposa. Claro que me alegro. Descer a escada, ou um brinquedo lá com a Betina no Parque da Mônica aqui em São Paulo. Graças a Deus, esse final de semana foi maravilhoso. Uma alegria estar com a minha filha. Mas existe uma alegria maior, que é a alegria da salvação. É essa alegria que você precisa clamar e pedir. Eu não estou falando para você pedir uma religião. Eu não estou falando para você pedir um ritual religioso ou fazer um ritual religioso. Não, eu estou falando para você dobrar os seus joelhos em um lugar que ninguém te vê. Ninguém, porque você não está aqui para ser visto e vista por ninguém. Você vai dobrar os seus joelhos e vai fazer essa oração. E quando Deus te mostrar a salvação, você vai lembrar que você orou. Aí você vai ver que Deus, ele fala, que ele existe, que ele é fiel, que ele age, que ele faz. E aí você começa a ser firmado nele. Então, Isaías 43 era o resgate do povo pela segunda vez, agora na Babilônia. E, e aí agora nós estamos em 2024 e continuamos precisando dessa salvação. E Deus continua desejando resgatar pessoas. E eu oro que novas pessoas sejam resgatadas aqui. Jesus ele disse assim em Lucas capítulo 6, versículo 46: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então ele está pedindo para você orar. Ele está pedindo para você pedir a salvação. Ele está mandando você fazer isso. Não, se mandar eu não faço. Porque meu pai e minha mãe só mandavam e eu tenho raiva disso. Pronto. Você precisa largar essa história de dor, resolver essa sua história de dor. E depois você vai falar, Deus, manda que eu vou. Eu quero ser comandado pelo Senhor. Paulo disse assim: Eu sou escravo de Cristo. Se é para ser escravo, então eu sou escravo dele. Paulo disse: Se eu morrer é lucro e se eu viver é Cristo. Eu não quero ter escolha. Eu quero que ele mande eu fazer o que tem que ser feito. Escute. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica.
Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar. Cara, vai ter deserto, vai ter água que você vai passar, vai ter fogo que você vai passar, vai ter rios que você vai passar, que você vai passar diferente do que você passava no passado. E você precisa ver isso. Eu e Bruna passamos por uma aí, por um apuro forte, como diz meu amigo Sansa, forte. Era bom, foi bom a gente ver. É bom. Dá mais experiência com o Nazareno. É bom. Então, quem está firmado na rocha, construindo a sua vida na rocha, como Jesus está dizendo, vai bater o vento, vai bater a chuva, mas não vai abalar. Os que confiam no Senhor são como o monte que Sião, que se permanece firme e não se abalam, não é isso? Então, mas precisa o quê? Vir até Jesus. Ele está dizendo aí, ó, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta só vir a mim. Só vir a mim, isolado? Não. Poxa, tá aqui a prova. Eu ia todo domingo na igreja. 12 anos, e o problema não está na igreja, de jeito nenhum. Uma igreja que busca a presença de Jesus é a melhor coisa que tem. Escute, mas não adianta só ir. Precisa ouvir. Não, Bruno, eu estou indo e eu estou ouvindo. Mas você está praticando? Isso é um fundamento da fé. Você já recebeu instruções aqui. Você já viu quem Deus é, como ele se comporta, como ele é misericordioso, como ele deseja resgatar. Você já viu muitas coisas nesse vídeo, só nesse vídeo. A gente podia ter só esse. Tem mais de 1.500 vídeos aí no Cola na Videira. Mais de 1.500 lives. Certeza, já passou de 1.500, mais de 4 anos. Chegou o momento de você, todos os dias, praticar a palavra de Jesus. Tudo que você for fazer, você faz a pergunta: peraí, mas Jesus se agrada disso? Jesus quer que eu faça isso? E aí você não vai ficar pilhado: ah, será que é vontade de Jesus? Será que não é vontade de Jesus? Você vai ter a resposta na própria Bíblia. E quanto mais intimidade, mais sensível você fica sobre a voz dele. Você tem que dizer para ele que você quer estar sensível a essa voz. Porque você quer obedecer, você quer praticar. Então ele está dizendo aí, ó. E quem, ó, mas quem ouve e não pratica, ou seja, quem vai até Jesus, ouve as palavras de Jesus, mas não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha que importante a gente ser relembrado disso, de aprender isso. É muito forte, cara. Aí, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Aí Jesus, ele fala assim, ó, e aqui eu termino. A parábola da videira. Esse Instagram chama Cola na Videira. Cola na Videira é um convite. Não foi eu que criei esse nome. É porque uma pessoa ficava me insistindo, não sei se é nova e novo aqui, as lives devocionais eram feitas no Instagram pessoal da minha esposa. Instagram de trabalho dela, inclusive. E a gente não tinha um do Cola na Videira. Nem tinha esse nome. Mas a pessoa ficava me insistindo: me dá um resumo da Bíblia, me dá um resumo da Bíblia, me dá um resumo da Bíblia. E um dia eu falei assim, eu ficava com raiva de ouvir isso, porque não tem resumo, né? Precisa viver, precisa conhecer e viver. Conhecer no caminho, conhecer todo dia. Mas aí o Espírito Santo falou assim, então fala pra ele, cola na videira. Então cola na videira. Quer um resumo? Cola na videira. Aí a pessoa vai fazer perguntas sobre isso. O que que é isso, cola na videira? Ué, Jesus ele disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Como eu sou limpo pela palavra? Como você é limpa pela palavra? Limpeza é como? No corpo? Não, no pensamento, irmão. Na mente. Como é que a sua mente vai ser higienizada, limpa, renovada?
Pela palavra de Deus. Pelas palavras de Jesus. Ele é a palavra, irmão. Ele é a palavra. Você crê nisso? Escute. Ó, essa é a instrução. Você quer ir até Jesus, você veio, você está nesse vídeo. Você está ouvindo aqui a palavra de Deus, você está aqui nesse vídeo. Agora você vai praticar. O praticar é o seguinte, Jesus ele falou e deixou bem claro. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Está aqui o grande ponto. Jesus não está dizendo, olha, eu vou permanecer em vocês e aí vocês vão permanecer em mim. Não, ele está dizendo, Bruno, Cláudia Antunes, Tati DBO, Pastora Maria Lúcia, beijo no teu coração, Joelma, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele garante, por ele ser Deus, ele garante, eu vou permanecer. Ele não mente. Quem mente somos nós. Ele não mente. Ele não falha. Ele não falha. Você precisa conhecer o caráter dele. Aqui. Eu permaneço em vocês. Agora, permaneçam em mim. Então, eu percebo facilmente na minha vida, não sei se você percebe, que o dia que, por exemplo, eu tô assim mais angustiado e meio assim desconectado de Deus, é porque eu não permaneci. Qual que é o segredo? Volta. Diga para ele, eu quero permanecer hoje. Eu quero voltar a permanecer. E permanecer, quando Jesus fala permanecer, significa que tem uma força contrária para que você não permaneça. Débora, Fernanda, existe uma força contrária para que você não permaneça. Essa força contrária é uma força espiritual e também carnal nossa. A nossa carne não quer permanecer em Jesus, mas o Espírito quer. O Espírito que já habita em você, que se entregou para Cristo, quer que você permaneça. Ele é tão fiel que ele deixou o Espírito dele para todos que desejarem. Jesus fala: eu vou deixar com vocês outro conselheiro. Seria um substituto de Jesus aqui na terra conosco, Espírito Santo. Permanecer. Eu quero que você medite sobre esse verbo, permanecer. Por exemplo, quando você escreve, quais são os... O que acontece no seu dia a dia que faz com que você não permaneça ou indo até Jesus, ouvindo e praticando? São as três coisas para que a sua fé... O próprio Jesus disse, eu não criei nada aqui. Para que a sua fé seja firmada na rocha. Para que quando vier as chuvas, o vento, a sua casa não seja abalada. Vem a mim, ouve e pratica. Não adianta falar Senhor, Senhor. Não adianta, oh glória. Não adianta cantar louvores se não estiver indo até Jesus, ouvindo as palavras de Jesus e praticando as palavras de Jesus, ou seja, obedecendo o que que ele manda fazer. Não adianta. Não adianta. Não adianta, não perca seu tempo. E Deus é tão justo que ele já diz isso. Então eu anotei assim no meu devocional que existe essa força contrária. Eu anotei assim, ó, é o ouvir a palavra de Deus e praticar na sua vida diária, na minha vida diária, com perseverança e com paciência para ver os frutos. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Só vai dar fruto se permanecer com Jesus. Mas você só vai permanecer com Jesus. Jesus disse isso para os discípulos. Jesus não disse isso para a multidão, ele disse isso para os discípulos. Então, sim, nós temos que renunciar, como a Débora disse, mas a multidão não consegue. Se você estiver vivendo como multidão, você não vai conseguir renunciar. Existe uma grande diferença entre a multidão que vem até Jesus
dos discípulos. Os discípulos têm amor por Jesus ao ponto de querer ser como ele. A multidão não, a multidão quer apenas alguns problemas resolvidos. A prova disso, por exemplo, está na cura dos 10 leprosos. 10 leprosos vão até Jesus, ouvem Jesus e são curados por Jesus. Mas apenas um voltou para dar graças a Jesus e começar a andar com ele. Graças a Deus. Apenas um voltou para agradecer e permanecer em Jesus. 10 leprosos. 9 tiveram coragem para ir até Jesus e buscar a cura, mas não permaneceram. Esse é o ponto. E eu fiquei 12 anos assim. Quando Deus me dava a bênção, eu não permanecia, eu seguia a minha vida. Talvez você ainda tenha a motivação de vir até aqui a uma live dessa ou a um vídeo desse gravado para ouvir a palavra de Deus por causa de uma dor que você tem, por causa de um problema que você tem. Mas eu já estou te alertando. Deus vai resolver esse problema seu. Da maneira que Deus quiser resolver. Seja te dando ferramenta, seja fazendo um milagre na tua frente, seja te dando uma ideia, seja te fazendo um telefonema acontecer. Ele vai resolver. Mas a bem da verdade é que se ele resolver e você não permanecer, de nada adianta. De nada adianta. E quem é salvo, quem entende a salvação, quem se alegra pela salvação, deseja permanecer com Jesus. Quem se afasta, como eu me afastava durante 12 anos, eu não era salvo. Não era. Eu só ia na igreja de domingo a domingo. Eu só ia lá, pastor Saeg, ora por mim, tô mal, pô, lá na Cielo tá terrível, ora por mim, por favor. Oro, pá, 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 pá. Orava, depois eu ia embora, resolvia e tal. Passava culto de quarta e culto de domingo, culto de quarta e de domingo, e eu ia embora. Talvez seja você assim há 4 anos aqui comigo no Cola na Videira, ou talvez há 3, ou talvez há 2. Quem sabe da grandeza da salvação é porque foi salvo por Jesus. E aí não tem mais para onde correr, não tem plano B, não tem plano A, não tem se der eu ver, se der eu vou ouvir alguma coisa, se der eu entro no devocional, se der eu vou ouvir a palavra de Deus e vou praticar a palavra de Deus, se der eu vou permanecer em Jesus. Não, não tem mais isso, não tem mais escolha. É de domingo a domingo, todo dia. Você, no próximo final de semana, você não precisa que eu abra a live. Você pode pegar um devocional gravado. Você pode pegar a tua Bíblia no sábado, antes de começar o seu sábado, no domingo, antes de começar o seu domingo. Não comece o seu dia que não seja indo até Jesus, ouvindo, e aí sim, desejando e praticando aquilo que ele está te falando naquele dia. O que ele está te falando nessa live? O que ele está te falando aí agora? Ei, escute isso. Essa é a minha maior oração por vocês que estão aqui, o Wilca, Tati DBO, Carminha. A minha oração por vocês maior, suprema, é essa. Que você acorde priorizando Jesus. Não interessa a sua agenda, irmão. Aí eu tenho uma agenda também bem complicada e agressiva, diga-se de passagem. Acorda mais cedo, dá o seu jeito, porque você foi salvo. Se a salvação não te alegrar, não há nada aqui na terra que vai te alegrar. Por quê? Porque a alegria que você tem de algumas coisas aí na tua vida diária, elas são momentâneas, elas passam. Quer ver uma pessoa? Meu sonho é morar num prédio que tem uma piscina. Meu sonho é morar num prédio que tem uma piscina, porque eu adoro piscina. Aí, de repente, você tem um prédio, Deus te dá um apartamento que tem uma piscina, e aí você vai nessa piscina durante um mês, depois você não quer nem mais saber da piscina, você nem lembra mais da piscina. Por quê? Porque passa. Alegria projetada em coisas, em bens materiais, em pessoas, passam. Se a tua alegria está no, se a minha alegria maior estiver na minha esposa, Bruna, e se ela morrer? Essa que é a verdade, irmão. Nós todos vamos morrer.
Existe uma alegria maior, essa é eterna. É a alegria da salvação, que só Jesus Cristo pode fazer por alguém. Não é uma religião, não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o ministro, não é o diácono, não é nenhuma função de ninguém aqui na terra. É o Jesus Cristo. Não é ninguém que já veio no passado, que morreu, que fizeram uma estátua, nada. É Jesus Cristo. É isso que está escrito na Bíblia. É nisso que nós cremos. É nisso que nós nos alegramos. Posso orar por você? Posso orar por você? Ó, a Josi Peps tá aí, ó. A Peps, eu adoro o Instagram dela. Josi Peps, é o nome dela, Bruno. Josi Peps Portela. Jesus, muito obrigado por mais uma segunda-feira aqui, iniciando a nossa semana juntos. Hoje tem encontro às 19 horas. Eu peço que o Senhor coloque sede em pessoas para viver esse encontro hoje à noite, às 19 horas. Só quem participa sabe. Jesus, eu peço que a tua salvação fique claro para todos aqui. A minha oração é essa. Eu sei que muitos estão cansados, sobrecarregados, outros estão vivendo tempos de bonança, mas tudo isso passa. A minha oração hoje ela é específica. Que todos saiam daqui se alegrando na salvação, enxergando. Quem não enxerga a salvação, salva essa pessoa, Senhor. Quem já enxerga, que essa pessoa possa amadurecer mais isso, ir mais profundo nessa glória que é a salvação. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que as portas se fechem aqui na terra, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga isso aí. Fale aí agora, agindo Deus, quem impedirá? Você recebeu isso no início desse devocional, continue nisso. E continue. Quem entrou depois, você precisa assistir desde o início. E continue seguindo a instrução, porque você quer praticar, não quer? Então continue seguindo essa instrução. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Tire seus pensamentos disso daí, porque você quer praticar como discípulo de Jesus e vai dar fruto. Porque todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica, esse sim são os que verdadeiramente dão frutos. E é frutos eternos. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. E até amanhã. Se você ficou até o final aí nesse vídeo no YouTube, curte, se inscreve no canal, envia para alguém no Zap aí, chama um amigo, chama uma amiga para ouvir essa palavra. Se você é o amigo e é a amiga que recebeu essa palavra, você viu o quanto que Deus é fiel e te trouxe até aqui através dessa conexão, viu? É Ele falando contigo, Ele é contigo, agora você precisa estar com Ele. Que este dia seja um dia abençoado, porque ele já é abençoado. Seja uma bênção nas mãos de Deus hoje, no seu trabalho, na tua casa, com a tua parentela, com quem quer que seja, onde quer que você ande hoje, que você seja uma bênção, que é aquela pessoa que deseja exalar o cheiro de Jesus, a luz de Jesus, aonde quer que você vá, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Até mais tarde, às 19 horas, e até amanhã também, para quem não vem hoje à noite, vem amanhã às 7, às 8 e 8 da manhã, perdão. Deus abençoe.